Bom pessoal, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo aqui a pedido do Genildo, né? Que ele fala sempre para mim fazer um vídeo sobre as medidas de retrocesso ao combate à corrupção que o Bolsonaro fez, né? Essa aqui é uma listinha que o Nando Moura sempre posta no canal dele, onde ele mostra todas as medidas, né, que o Bolsonaro fez que retrocederam os mecanismos de combate à corrupção e criaram obstáculos ao combate da corrupção. Mas antes, deixa eu só mencionar aqui que eu já tinha falado aqui, ó, sobre as medidas do governo contra o meio ambiente, tá? Tem um vídeo aqui nesse canal, onde eu li essas medidas aqui, ó, que estão nesse artigo aqui do G1. Vocês podem ver todas as medidas aqui do governo Bolsonaro, ó, como ele enfraqueceu o meio ambiente, as unidades, tirou lugares que eram de preservação ambiental. Os fiscais agora são oprimidos, né? E tem que avisar agora quando vai fazer alguma fiscalização ou combater alguma madeireiro, garimpeiro, essas coisas, entendeu? Tudo isso aqui são medidas que o Bolsonaro fez, ó, publicadas em Diário Oficial da União, que retrocederam o combate à corrupção. Inclusive praticamente abre as pernas, né? Hoje em dia os fiscais do IBAMA são até intimidados, né, quando eles fiscalizam alguém. Como por exemplo aconteceu agora recentemente com aquele delegado Saraiva lá do Amazonas, que ele acusou o Salles disso, né? Os fiscais do IBAMA são intimidados por estarem combatendo madeireiros ilegais, tá bom? Mas vamos lá, já sobre aqui a corrupção do Bolsonaro e os mecanismos dele, eu queria dar só um resuminho antes de falar. E eu não vou falar de todos os pontos não, eu vou falar só de alguns pontos aqui, ó, que senão o vídeo vai ficar muito grande. E alguns pontos aqui vão ser mais insignificantes. Na época do governo do PT, eu acho que era o Lula ainda o presidente, uma iniciativa popular criou um pacote anticrimes para tentar pressionar o Congresso a votar esse pacote. Eles coletaram mais de 1 milhão de assinaturas, levaram lá em Brasília para os deputados, para o Congresso. O Congresso tirou várias dessas pautas que eles tinham lá que eram importantes. O Congresso foi desnutrindo, né, isso daí, né? Foi lá tirando isso, tirando aquilo, né? Enfim, desidrataram o pacote. Mas mesmo assim foram avançando, né, algumas coisas de combate à corrupção, como delação premiada, etc e tal. Muitas coisas foram avançando e foram sancionadas pelo governo do PT. Aí o Bolsonaro foi eleito prometendo combater a corrupção. Ele surfou nessa onda anti-PT, né, de combate à corrupção. Mas aí depois que o Bolsonaro assumiu, mesmo tendo o Sérgio Moro aqui, que na época era um ícone da justiça, da Operação Lava Jato, o juiz que condenou os maiores corruptos da história do Brasil, o Bolsonaro não ouviu o Sérgio Moro e começou a ir quebrando um por um desses pontos de combate à corrupção e até retrocedendo outros. E o curioso é que esse projeto aqui que o Bolsonaro foi desnutrindo era um projeto também de combate à corrupção, mas é um projeto falso, ou seja, onde você coloca mais obstáculos para se combater a corrupção, fingindo que está combatendo a corrupção. Aí o povo que é trouxa acredita, fala, não, o presidente sancionou lá um pacote anticrime, mas na verdade é uma fraude. Vamos ver primeiro aqui alguns pontos aqui disso daqui, ó. Primeiro, ó, retirou o COAF do Ministério da Justiça. É isso aqui, ó, do COAF. Aqui está um artigo do G1, ó, que você vê que o Bolsonaro tirou o COAF. O que é o COAF, Ronaldo? O COAF é um órgão que fiscaliza movimentações financeiras, principalmente movimentações financeiras típicas. Então vamos supor assim, por exemplo, você ganha aí R$1.000 por mês. Aí de repente eles percebem que lá no seu banco, no seu saldo bancário, você gasta todo mês R$12.000. Eles falam, peraí, fulano só ganha 1.000, como é que ele gasta 12 mil? Então é o COAF que faz essas análises e denuncia, eles expõem os dados ao Ministério Público, aos órgãos competentes para falar, ó, o cara ganha 1.000, mas gasta 12 mil por mês. Tem alguma coisa errada aí. Então o Bolsonaro tirou do Ministério da Justiça o COAF, que era o ministério que deveria ficar, porque é o Ministério da Justiça que apura crimes, e colocou para o Banco Central, aqui ó. E dentre as mudanças que ele fez, né, mudando para o Banco Central, quer ver aqui, ó, vamos ver aqui algumas mudanças. Ó, a nova lei estabelece proibições para os integrantes do COAF, ou seja, os membros que trabalham nesse órgão. Os membros do órgão não podem fornecer ou divulgar informações obtidas durante o trabalho. Então, que nem nesse exemplo, se eu descobrir que o prefeito da minha cidade ganha R$1.000 por mês, mas tem um gasto de R$15.000 por mês, e eu trabalho no COAF, eu não posso divulgar isso. Eu sou proibido por causa dessa mudança que o Bolsonaro fez. Foda-se, não posso falar. A menos que o destinatário tenha uma autorização legal para acessar esses dados. Ou seja, mesmo se eu souber disso, se nenhum juiz pedir, o Ministério Público, alguma coisa assim, eu não posso divulgar os dados. Então teria que ter toda uma burocracia para divulgar uma movimentação atípica.
E se o funcionário fizer uma descoberta dessa, de um prefeito, ou de um político, um deputado, sei lá, e ele descumprir isso, né, divulgar sem autorização prévia, legal, o que é difícil obter, ele ainda vai ser punido com multa e reclusão de 1 a 4 anos. Então, se você trabalha no COAF e você descobre algo assim, e você revelar, você está fudido. Isso é uma forma de intimidar os funcionários para eles não poderem fazer o trabalho deles, sendo que o COAF é justamente um órgão para isso. Os membros do COAF também não podem. Não podem emitir parecer sobre matérias de sua especialização. Quer dizer, é a área deles, eles são especialistas, mas eles não podem emitir parecer fora de suas atribuições funcionais, ainda que em tese, ou atuar como consultor de pessoas jurídicas. O funcionário do COAF não pode manifestar em qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento no COAF. E o funcionário também não pode participar na forma de controlador, administrador, gerente preposto ou mandatário de empresas diárias que guardam relação com atividades do COAF. Essa última aqui não é tão grave, mas enfim, é uma limitação das funções do COAF, tá bom? Fora que recentemente saiu uma notícia que o Bolsonaro ainda tirou verba do COAF, né? O que vai dificultar mais ainda o trabalho de investigação de movimentações financeiras atípicas. E lembrando que tudo isso daqui foi depois que o COAF começou a investigar lá o caso do Queiroz, tá? Lá do Bolsonaro, da mulher dele, aí que o Bolsonaro resolveu fazer isso. Inclusive aqui a matéria do G1 mostra, quer ver? Nos primeiros meses do mandato de Bolsonaro, o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou uma investigação com base nesses dados do COAF, que é a função deles, que apontavam movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz. Aquele que estava escondido na casa do advogado, que depositou 89 mil na conta da Michelle, esse aqui mesmo, que era motorista do Flávio Bolsonaro, etc e tal. Foi aí que o Bolsonaro resolveu mudar, porque a função do COAF é essa, é investigar movimentações financeiras atípicas, como essas do Queiroz, que eram muito atípicas, né? Que é claro que é enriquecimento ilícito, né? Sancionou o juiz de garantias. Eu achei aqui também o juiz de garantias para mostrar para vocês. O juiz de garantias é uma matéria que foi feita, proposta por um deputado do PDT, tá? Para quem não sabe. E parece que o Marcelo Freixo também, tá? Ela foi discutida desde 2019, que é a Lei 13.964, tá? E o que é o essa lei de juiz de garantia? É uma lei em que a Polícia Federal ou o Ministério Público, para investigar alguém, eles têm que ter dois juízes. O juiz que vai julgar o caso e um juiz que vai atuar na investigação do caso. Ou seja, tudo que a Polícia Federal for fazer para investigar um corrupto tem que ter aprovação desse juiz de garantias, tá? Na prática, caso se confirme, agora já é confirmado com essa notícia aqui já é antes disso, ele atuará na investigação criminal. Dessa forma, os processos penais passam a ter um acompanhamento por dois juízes. Então, vamos supor, por exemplo, você quer investigar o prefeito da sua cidade aí que é corrupto. O Ministério Público enviou uma denúncia para a Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal, se ele quiser grampear o prefeito, ele vai ter que ter isso aqui, autorização de um juiz de garantia. O juiz vai ter que autorizar. E vai ter que ter bons motivos para o juiz autorizar. Se ele quiser, por exemplo, investigar a movimentação financeira desse prefeito, como por exemplo a quebra de sigilo bancário, ou mandar alguém tirar foto para ver se ele não está recebendo propina, investigar essas coisas, vai ter que ter a aprovação de um juiz de garantia. Ou seja, mais burocracia e mais morosidade, tá? As pessoas que são a favor dizem que é bom, que vai acabar com a imparcialidade do juiz, amadinho, que aí vai ter dois juízes, as decisões vão ser mais justas. Só que o problema é o seguinte, né? Isso aqui vai prolongar os julgamentos, né, e o andamento desses casos. Desde uma simples investigação até um grampo telefônico, tudo vai ter que ter um juiz. E dependendo do local, do político, vocês sabem que político é tudo envolvido com esses juízes, né? É claro que muitos juízes não vão nem autorizar a investigação. Então, muitos políticos aí corruptos, prefeitos, vereadores, deputados, vão pintar e bordar, porque a Polícia Federal não vai ter um juiz autorizando eles a fazerem a investigação, então eles não vão poder nem sequer continuar com a investigação, porque o outro juiz é só o que vai julgar o caso, tá bom? E vale ressaltar que o Sérgio Moro foi contra essas medidas, tá bom? O Sérgio Moro pediu para o Bolsonaro não sancionar isso para ele vetar, e mesmo assim o Bolsonaro não vetou, ele sancionou, tá bom? E os únicos países que tem juiz de garantia aqui na América Latina é Brasil e Cuba. Olha que curioso, né? Ou seja, ninguém vai poder ser mais investigado livremente pela Polícia Federal. Então essa medida aqui
ela vai ser uma medida que vai praticamente acabar um pouco com a autonomia da Polícia Federal de fazer investigações. Ou seja, é um retrocesso. Então, cada vez que um policial, um delegado, alguém quiser investigar algum corrupto, ele vai ter que ter um juiz de garantia e mesmo assim ele vai ficar com medo. Isso aqui do CARF é que nem o COAF, tá? Que é movimentações financeiras, imposto de renda. Isso aqui é um pouquinho mais irrelevante, então não vou nem falar. Lei de abuso de autoridade, também mostrei aqui, ó, procurei aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Bom, aqui não é abuso de autoridade, aqui é de delação premiada. Aqui todos os pontos da lei de abuso de autoridade, tem alguns pontos até que são bons, para evitar que quem está no magistrado, em qualquer esfera, haja com abuso de autoridade, humilhando as pessoas, agindo em proveito próprio, ou por interesse próprio. Nesse ponto é bom, mas tem alguns pontos dessa lei de abuso de autoridade que são controversos e devido à interpretação, realmente vai prejudicar muito as autoridades de combaterem bandidos e corruptos. Lembrando que a lei de abuso de autoridade não é só para corrupção, ela vai englobar todos os tipos de crime. Então, por exemplo, ó, se uma autoridade condenar, por exemplo, um preso e ele não comunicar em 24 horas que foi uma prisão em flagrante, por exemplo, eu peguei alguém, por exemplo, no flagrante, um traficante de droga. Eu tenho 24 horas aqui para comunicar a prisão em flagrante. Se eu passar desse período, o agente que executou a prisão, ele pode ser punido. Quer seja o policial, o juiz que deu a ordem da prisão, etc. Aí ele vai ter que indenizar o dano causado pelo crime. Ele também pode ser punido com a inabilitação para exercer o cargo, ou seja, ele pode ser cassado, tá, no período de 1 a 5 anos. E ele também pode ter a perda do cargo, se ele descumprir qualquer uma dessas leis do abuso de autoridade. Quer ver? Deixa eu ver o que mais aqui da lei de abuso de autoridade, que é interessante, quer ver? Ó, decretar medida privativa de liberdade em desacordo com as hipóteses autorizadas pela lei no artigo 9. Então, prisão preventiva vai ficar mais difícil de acordo com a lei, inclusive está aqui, quer ver? Ó? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esses 3 pontos aqui, ó, esses 3 incisos aqui, ó, que pode incorrer a autoridade judiciária, no caso o juiz, que dentro do prazo razoável deixar, por exemplo, de relaxar a prisão manifestamente ilegal. O que é manifestamente ilegal? Vai depender da interpretação. Por exemplo, se você prender uma pessoa, que nem eu falei, sem o juiz de garantia, já vai ser considerado ilegal, por mais que a pessoa esteja fazendo um crime. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar. Então, o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva, ele tem que substituir por medida cautelar, dependendo do caso. Então, por exemplo, se for um caso de corrupção, se o prefeito da sua cidade desviou a verba da merenda escolar para fazer uma mansão para ele, o advogado dele pode alegar que o juiz tem que aplicar uma medida cautelar. Aí o juiz não pode decretar a prisão preventiva, porque o advogado vai entender que ele não oferece nenhum risco à sociedade. Ele não é assassino, ele não é estuprador, ele não é ladrão, assim, público, né, de assaltar as pessoas. Então, eles podem ter esse entendimento. Então, se o juiz decretar a prisão preventiva, o juiz está fudido. Ou seja, é uma lei que vai punir mais as autoridades do que os criminosos. Ó, e deferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Ou seja, quando for cabível, ele vai ter que fazer uma liminar ou ordem de habeas corpus, de soltura. Então, se alguém chegar, por exemplo, com um habeas corpus de um advogado qualquer, ainda que não tenha passado por todos os procedimentos, o advogado falou: isso aqui é um habeas corpus, você tem que soltar esse deputado agora. O juiz não vai poder negar. Então, isso é a lei de abuso de autoridade, dentre outros pontos aqui, ó. Então, isso aqui tudo, pessoal, é para intimidar as autoridades, o juiz. Por isso que a lei é de abuso de autoridade. E tudo isso aqui foi sancionado pelo Bolsonaro. Aqui, ó, o que eu falei, ó, deixar de comunicar a prisão em flagrante. Então, se você prender alguém em flagrante, se você não comunicar no prazo legal, que eu acho que é 24 horas, aquela prisão já vai ser ilegal. Se eu pegar, então, por exemplo, alguém estrupando uma moça, 24 horas mesmo aqui, ó. Eu pego alguém estrupando uma moça em flagrante, eu vou lá, boto o vagabundo na cadeia, você está preso. Mas se eu não comunicar em 24 horas, quem vai preso sou eu. Vocês estão entendendo como é que é? Depois ainda falar, mas tem que apoiar o Bozo, senão o PT volta, amadinho. Ó, não fez esforço para aprovar o pacote anticrime do Sérgio Moro, nem ligou. Indicou membros para a CAD sem consultar o Moro. Isso aqui também é mais irrelevante, eu não vou falar. Propôs retirar de Moro as políticas de combate à criminalidade através do fatiamento de ministério, ou seja, tirar do Ministério da Justiça pastas que são do Ministério da Justiça, ou eram, como o COAF, por exemplo, que dificulta o trabalho do Ministério da Justiça.
Nomeou Augusto Aras, crítico da Lava Jato e amigo de petistas, como Procurador-Geral da República. Ou seja, Augusto Aras já deu festa até em homenagem ao Zé Dirceu, e mesmo assim o Bolsonaro indicou ele, sendo que ele nem pertencia à lista tríplice. Ele não tinha nem qualificação para ser indicado. Ele é só um engavetador da República, né? Mais um advogado geral do que um procurador. Lembrando que a PGR, para quem não sabe, é um poder moderador, tá? A PGR tem que ser imparcial justamente para investigar crimes do Executivo. Nomeou André Luiz Mendonça, o ex-assessor do Toffoli, como AGU, advogado-geral da União. Ex-assessor do Dias Toffoli, o advogado do PT que eles tanto criticam. Negocia cargos com corruptos famosos do Centrão. Exonera as escolhas de Moro para o comando da Polícia Federal, que inclusive foi o que causou a saída do Moro, né, que ele queria exonerar aquele amigo dele. E a outra que não está nessa listinha que eu falei aqui é as mudanças na delação premiada. A delação premiada também entrou naquele pacote anticrime, foi sancionada só no governo da Dilma, onde um corrupto que é preso, ele tem a pena relaxada, diminuída, ou até pode ser perdoada desde que ele denuncie crimes com prova. Olha, eu vou fazer um acordo. Eu tenho prova aqui, por exemplo, que vários deputados lá de Brasília estão envolvidos em corrupção. Aí a pena dele pode ser negociada. Isso já existe em alguns países como Estados Unidos e chegou aqui no Brasil finalmente. Um avanço no combate à corrupção. Lembrando que a delação só vale se autorizada pelo STF e desde que tenha provas, evidência. Para a pessoa não poder inventar crimes dos outros, senão seria uma coisa injusta. Mas aí o Bolsonaro sancionou delações, né, na pacote anticrimes, limitando as delações premiadas. Então, agora, por exemplo, um delator ele só pode fazer uma delação premiada com fatos ilícitos, crimes, que tenha relação direta com o fato investigado. Então, por exemplo, eu vou pegar o caso aqui do Delcídio do Amaral, aqui, ó, que é mencionado aqui no artigo. O Delcídio do Amaral foi preso, né, por crimes, né, da Operação Lava Jato, mas ele fez um acordo onde ele denunciou outros crimes que não eram dessa operação. Olha, tem um deputado lá que faz rachadinha, tem um outro lá que desvia dinheiro da merenda, o outro lá desviou milhões de conta na Suíça, beleza. Só que agora isso não pode mais, por causa do Bolsonaro. Agora o delator só pode fazer delação de acordo com aquilo que ele está sendo investigado. Então, por exemplo, se a Polícia Federal prender um corrupto na Operação Lava Jato, mas esse corrupto souber, por exemplo, que um outro deputado é pedófilo, a delação dele não vai valer nada. Então, essa e outros pontos são algumas das limitações, tá, que vão acabar prejudicando o combate à corrupção. Alguns comemoram, como esse daqui, por exemplo. Para Lenny Streck, que é um constitucionalista, o dispositivo acaba com a picaretagem das delações. Que nem eu falei, a pessoa falar de uma coisa só para tentar se livrar da sua própria barra. Mas para outros não, né? Porque no fim isso acaba também prejudicando o combate à corrupção. Porque a pessoa fica mais limitada. Lembrando que a delação, essa aqui de picaretagem que ele está falando, não era bem assim, né? Porque tinha que ter prova, senão não era validada por um juiz do STF. Então acaba limitando a descoberta de outros corruptos do mesmo esquema. Tá bom? E por fim, essa aqui é a lista maior. Eu vou só dar uma leitura aqui para vocês verem, ó, todas as medidas que dificultaram o combate à corrupção. Ou as medidas corruptas, né, digamos assim, que o Bolsonaro fez. Como, por exemplo, sancionou o fundo eleitoral, liberando milhões de verbas para os deputados. Juiz de garantia nós já falamos, que cria obstáculo. A lei de abuso de autoridade, que também constrange e intimida autoridades. A limitação à delação premiada, essa que eu falei. A restrição da prisão preventiva, que está na lei de abuso de autoridade. Então agora você tem que usar uma medida e não pode mais prender um corrupto preventivamente. Sancionou o pagamento de advogados com dinheiro do fundo partidário. Sancionou a permissão de gastos de verba pública com advogados e contabilistas, sem que isso entre no teto de gastos da campanha. Sancionou a mudança de COAF para o Banco Central. Inclusive o COAF agora não pode mais informar os dados, né? Tem toda uma burocracia legal. Sancionou a lei que acaba com o voto de qualidade do CARF, beneficiando investigados no Tribunal da Receita, ou seja, os sonegadores de imposto de renda. Editou os decretos 10.046 e 10.047, criando um sistema de cadastro integrado de dados dos brasileiros com informações biométricas e trouxe o sistema de reconhecimento facial chinês. Assinou isenção, inclusive é chinês, né? Ele odeia a China, a vacina chinesa ele não traz. Agora isso aqui que cria um sistema de cadastro integrado de dados da gente, né, que é da China, ele aceitou. Assinou isenção de visto para o Catar, país considerado terrorista pelos Estados Unidos.
Então, se um terrorista quiser vir se esconder no Brasil do Catar, ele pode. Quis indicar o filho para ser embaixador, mesmo sem qualificação, né? O embaixador que frita o hambúrguer nos Estados Unidos, o Bananinha. O que também é um tipo de nepotismo moral, né? Omitiu-se sobre a lava-toga, né? A CPI que era para investigar o STF, e o fim da prisão em segunda instância. Ou seja, se você cometer um crime e for condenado em 2 instâncias, você não pode mais ser preso. Você pode recorrer até o crime entrar a prescrever, né? Mandou o filho apagar a postagem a favor da prisão em segunda instância. Nomeou o Aras, que era um crítico da Lava Jato. Nomeou o André Mendonça, que é um amigo do Toffoli, né, para o Ministério da Justiça. Agora já não é mais, é outro. Nomeou José Levi, casado com a assessora de Gilmar Mendes, na Advocacia Geral da União. Inclusive está amiguinha, né, do Gilmar Mendes, né, fazendo negócios com Gilmar Mendes. Nomeou líderes do Centrão no Senado e na Câmara e deu cargos para eles, né, e milhões de verbas parlamentares. Fez negociações bilionárias com o Centrão, entregando cargos para réus da Lava Jato, condenados, e ex-presidiários do Mensalão, como por exemplo Roberto Jefferson, né, que agora está lá amiguinho do Bolsonaro. Costurou acordo com o Congresso sobre o orçamento impositivo, ou seja, um orçamento que dá mais verba para os deputados. Tudo nosso dinheiro, pessoal. Não demitiu os laranjas do governo, como o ministro do Turismo, que já foi inclusive réu, né, ele é réu, inclusive, que é o chefe da SECOM, e o chefe da SECOM, perdão. Ademar Gonzaga, o ex-advogado da Dilma, para secretário-geral do Aliança. Luiz Belmonte, que fez doação para o PCdoB, que é o Partido Comunista, né, do Brasil, como vice-presidente do Aliança, que é o partido que ele queria formar e não conseguiu. Ocultou os gastos milionários do cartão corporativo, que superou até a Dilma e o Lula, né, e o Temer, descumprindo o compromisso de campanha sobre transparência, ou seja, de transparência ele não fez nada. Descumpriu o compromisso de campanha e não fechou a TV EBC, que era chamada TV Lula, né? Ele falou na campanha que ia acabar com a TV Lula. Ele não só continuou com a TV Lula, como ele criou uma estatal em torno dela, ganhando nosso dinheiro, né? E esse dinheiro, para quem não sabe, vai para Ratinho, vai para o SBT, Record, lá do Edir Macedo, tudo nosso dinheiro. E ele prometeu em campanha que ia acabar com a TV Lula. Aliás, o Bolsonaro criou 2 estatais desde que ele assumiu. Deixa eu ver se eu acho aqui um artigo para mostrar para vocês de que o Ratinho ganha milhões por cada elogio que ele faz ao Bolsonaro. Para quem acha que acabou a mamata, olha só. Aqui, ó. Ratinho recebeu 915 mil de Bolsonaro para fazer 4 elogios à reforma da Previdência. Aqui, ó. Tudo isso aqui é através disso daqui, ó, da EBC, que é a TV Lula. E quem comanda a TV Lula é o genro do Silvio Santos, que é o... não é Mário Frias, acho que não lembro se é Mário ou Sérgio Frias. Quer ver, ó? Genro do Silvio Santos. Ó, Fábio Faria, o novo ministro e genro do Silvio Santos. É ele que fica intermediando essa negociata para mandar mais verba pro Ratinho e para Record, em troca dessas emissoras elogiarem, passarem pano, fazerem matérias favoráveis ao governo, omitir coisas desagradáveis. Inclusive a Jovem Pan e a CNN também, pessoal, está envolvida nesse pacote aqui também. É por isso que vocês veem Adrilles Jorge, Constantino, Caio Copano, tudo elogiando o Bolsonaro. O Ratinho pedindo união, tudo isso daqui. Inclusive o Ratinho, para quem não sabe, ele teve uma dívida bilionária perdoada com a União por causa disso. Ó, dívida bilionária perdoada. Acabou a mamata, Globolixo. A mamata não acabou, ela só mudou de mão, ela só foi da Globo pro SBT e Record e Jovem Pan, essas emissoras menores, ó. Aqui, ó, isso aqui que o Ratinho devia, ó. A dívida dele foi perdoada. Vocês estão entendendo como é que é? O buraco é mais embaixo? Continuando aqui as últimas, ó. Descumpriu o compromisso de campanha sobre reajustar a tabela do imposto de renda. Interferiu politicamente na Polícia Federal, fazendo com que o principal ministro do governo, Moro, pedisse demissão. E, só para finalizar, tem agora aqui o tratoraço do Bolsonaro. Vocês podem ver aí, ó, tratoraço, que é mais um esquema recente, não está nem nessa imagem aqui porque é anterior, tá? Aqui, ó, o tratoraço. Ó, entenda o suposto orçamento secreto do Bolsonaro. Tem lá agora o Ricardo Salles investigado lá, inclusive pela polícia americana. Deixa eu colocar aqui escritório, quer ver? Ó? Escritório, mãe. Aqui, ó, Polícia Federal
aponta operações suspeitas em escritório com a mãe durante o governo Bolsonaro. Aqui, ó. O Salles recentemente saiu aqui também que ele fez fortuna, né? Em 6 meses ele lucrou 1 milhão com a compra e venda de um imóvel. Tudo isso daqui, ó, é corrupção. Tem a mansão do Flávio Bolsonaro também, que ele comprou lá, que não é compatível com a renda dele, mas o COAF não pode fazer mais nada, né, pessoal? Agora o COAF está no Banco Central e é proibido aos funcionários falar qualquer coisa. Então, pode comprar a mansão. Quer ver, ó? Ó, tudo isso daqui, ó. Olha o que a Jovem Pan diz aqui, ó. Não existe ato mais transparente do que compra de mansão de Flávio Bolsonaro, afirmou o Acef. O Acef é aquele advogado deles que estava escondendo o Queiroz e disse que não sabia onde estava o Queiroz. Aqui, ó. Acabou a corrupção? Não, ela só mudou de mão. Tem o tráfico de influência do filho 04, né, que aquele filho bostinha lá do Bolsonaro, ó. Ó, do 04, deixa eu ver se eu acho aqui, só para finalizar o filho, ó. Aqui, ó. Tudo isso daqui, ó. Ele ganhou carro, teve escritório mobiliado. Vocês estão entendendo, pessoal? Não acabou aqui a corrupção no governo Bolsonaro. Ao contrário. O que ele acabou foi com os meios de combate à corrupção e ele ainda persegue os meios de comunicação que tentam denunciar esses escândalos. O diretor da Polícia Federal do Amazonas que denunciou o Salles foi afastado. A Globo Bolsonaro vive ameaçando de caçar a concessão e é possível que ele caça. Quer ver, ó? Bolsonaro ameaça caçar concessão da Globo. Ó, é assim que não tem corrupção no governo do Bolsonaro. Inclusive eu escrevi errado ali, ó. Aqui, ó. Bolsonaro coloca em dúvida a concessão da TV Globo, mas ameaças não funcionam. Isso aqui é tudo que ele faz, ameaça, de ficar ameaçando os meios de comunicação. Então ele tirou a verba da Globo e colocou para essas emissoras aqui, ó, SBT, Record, tudo isso, para elas passarem um pano e ignorarem tudo isso daqui que ele faz. Tanto que funciona bem, ó, quer ver, ó? Ó, o Rodrigo Constantino, que é da Jovem Pan. Eu vou mostrar só para finalizar, que esse vídeo já está meio comprido. Duas coisas do Constantino. Primeiro, ó, o Constantino diz que rachadinha é igual trabalho informal. É isso que o Rodrigo Constantino diz, ó. Ó. Porque o Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe que ele, aliás, a família toda Bolsonaro, né, faz rachadinha, então ele compara com trabalho doméstico, sendo que é crime. Rachadinha é nosso dinheiro, é dinheiro público. A pessoa contrata um funcionário, nós que pagamos esse funcionário, mas o funcionário não existe, vai para o bolso do político. Isso é crime. E segundo do Rodrigo Constantino, só para vocês entenderem, é isso aqui, ó. Ó, empresa de ônibus em Brasília, que é da família dele, teve um aumento de verba. Deixa eu só ver se eu acho aqui o artigo que é da... Deixa eu ver se esse aqui mostra. Que a família dele, que tem uma empresa de ônibus lá em Brasília, teve um aumento de repasse de mais de 65% de verba. E é tudo nós que pagamos. Vocês estão vendo? Eu acho que não é esse aqui, não. É do antagonista. Deixa eu ver se eu acho aqui. Antagonista. Família Constantino. Aqui, ó. A empresa dele lá em Brasília, ó. Ó. Teve um reajuste de 65%. Aqui, ó. Ó, no valor que o governo do Distrito Federal para a empresa pioneira, que é a empresa de ônibus da família Constantino. Aqui, ó. Elevando de R$ 4,59 para R$ 7,58 a tarifa técnica, que é aquilo que o governo paga para a empresa por passagem. Vocês estão vendo por quê? Então não acabou a corrupção não, pessoal. Ao contrário, esse governo ele consegue ser ainda mais corrupto do que o governo do PT. O PT, mesmo com toda a corrupção que tinha, Petrolão, Mensalão, Odebrecht, etc., o PT ainda avançou em várias leis de combate à corrupção. O Bolsonaro fez tudo isso daqui. Tá bom? Vamos acordar, pessoal? Vamos parar de ficar idolatrando mito? Vamos?